Pessoal, a gente tem falado aos domingos no livro dos Atos dos Apóstolos, e o livro dos Atos dos Apóstolos são aquelas ações que o Espírito Santo de Deus motivou aos primeiros cristãos a fazerem logo depois da morte e ressurreição de Jesus. E é a mensagem que a gente prega. A gente vem para a casa de Deus para ouvir, a gente lê em casa o que a palavra de Deus ensina para nós. A palavra de Deus é a revelação divina que mostra a essência de quem nós somos, de quem Deus mostra o que Deus quer que a gente saiba a respeito de vida eterna, de pecado, de perdão, de certeza de ressurreição. A palavra de Deus fala de assuntos seríssimos, que pessoas foram impactadas, e a mensagem tem sido proclamada de geração a geração. Já é desde a época do Antigo Testamento, antes de Jesus, quando aquele homem chamado Abraão foi chamado por Deus vai para uma terra nova, que eu tenho uma obra muito grande para fazer no planeta. E dessa obra já tem 4.000 anos que está rodando, e alguns de nós podem pensar, mas pastor, acho que é só religião, porque esse negócio já passou tanto tempo, será que é tudo desse jeito mesmo? Será que tudo que a gente canta e lê e ora e pensa é desse jeito mesmo, ou é só um fruto da nossa imaginação, uma sede psicológica que a gente tem de ter uma certeza e viver uma vida espiritual, fazer umas orações aqui ou ali, ler uns textos da Bíblia, cantar umas músicas boas, e ter uma amizade, um clube social, espiritual, engajado em algumas realidades, mas não é que é desse jeito. E eu tenho que dizer a você que de fato é desse jeito, porque Jesus conseguiu fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer até hoje, que foi viver nessa terra puro, disse que ele era filho de Deus, demorou para o pessoal acreditar, ele disse que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia, e o pessoal também não acreditou nisso, mas de fato ele morreu crucificado, terrivelmente. Qualquer um que sabe um pouco de cristianismo lê e vê que ele morreu e que ele foi para o túmulo, ficou lá de sexta até domingo de manhã, e no terceiro dia ele levanta dos mortos, e o pessoal não acha o túmulo dele, mas sem ele lá, e ele foi ressurreto e aparece para as pessoas num corpo transformado, conforme ele havia prometido. E esse é um fato histórico que marca o cristianismo de maneira indelével, é uma marca realista. Muita gente, desde essa época, tem dado a sua vida por causa dessa mensagem, não por uma mera religião, mas por uma experiência com Deus, por uma certeza pela fé na promessa de Jesus. Então, as mensagens desses últimos domingos têm ressaltado como é que esse primeiro povo, logo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, viveu com essa mensagem, fez significado para eles, e tem feito significado. Essa vez eu não pude ir, mas a semana passada teve um encontro lá na Coreia, em Seul, na Coreia, do chamado Quarto Encontro de Lausanne. O primeiro deles foi em 74, quando Billy Graham estava vivo ainda, John Stott, grandes figuras do evangelicalismo mundial, homens de Deus e muitos outros se reuniram para dizer qual que é a missão da igreja nesse século. E no século por vir, que em breve, ano 2000 chegaria, e eles fizeram essa reunião e foi um tremendo impacto, um renovar das nossas esperanças ao voltarmos para as Escrituras e lembrarmos da singularidade de Jesus como Salvador. Em 89 fizeram o Lausanne número 2, em 2010 fizeram o Lausanne número 3, nesse eu estava, foi lá na África do Sul, em Cape Town, a cidade, mais de quase 4.000 pessoas, representando 190 países do mundo. Até aquela data, eu não sei como é que vai ser o resultado desse aqui, tinha sido o maior e mais abrangente encontro cristão na história da humanidade, em termos de, não pessoas, mas o número de nações cristãs representadas do planeta no mesmo lugar, adorando a Deus por 8 dias juntos. E agora tiveram esse que eu não estava, em Seul, talvez chegou a 5.000 pessoas, eu não sei a representatividade desses 5.000, mas mais uma vez, olhando para as Escrituras e falando assim, olha, nós estamos engajados na mensagem de Jesus, levando esperança, levando perdão, levando vida nova e afirmando a nossa certeza de que Jesus vai voltar para restaurar esse planeta e esse universo, num universo que habita justiça, amor, conforme Deus criou esse universo. Então, a mensagem do Evangelho é profunda, faz sentido e cabe a nós que fomos impactados por ela, experimentarmos, nos aprofundarmos, conhecermos mais. E uma das razões que a gente vem à escola de manhã na igreja é para a gente adorar esse Deus. E o livro de Atos mostra sobre isso. Considerando essa introdução, eu gostaria que a gente pudesse juntos acompanhar a leitura
do texto de hoje que se encontra no livro dos Atos, capítulo 18. A igreja está desenvolvendo e o livro dos Atos é dividido em algumas partes, algumas ênfases. Nesses 28 capítulos é o livro histórico do Novo Testamento. Então mostra para nós, para a gente ter uma noção de onde a gente está vindo, para nós nos localizarmos na nossa fé e no que a gente crê. E o livro de Atos mostra isso. E no capítulo 18, de maneira específica, mostra o início de mais uma das igrejas lá no Novo Testamento, no Oriente Médio, nessa cidade chamada Corinto. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Verso 18, capítulo 18, verso 1, do livro de Atos, até o verso 11. A palavra de Deus diz o seguinte: depois disso, Paulo saiu de Atenas, uma cidadezinha ao norte de onde a gente está falando aqui, e foi para Corinto, descendo. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, da nossa Itália mesmo, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, foi o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, mais ou menos por ano 49 da era cristã. Right? Saíssem de Roma, eles foram expulsos. Paulo foi vê-los assim que ele chegou nessa cidade chamada Corinto. E uma vez que tinham a mesma profissão, Paulo era líder, ele era um rabino antes de ser cristão, um pastor, um missionário, um apóstolo, e eles tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, com Aquila e Priscila, pois eram fabricantes de tendas. Mexia com couro, era o trabalho deles isso. Verso 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga, que era aquele encontro onde os judeus ficavam todo sábado. A gente encontra no domingo, eles encontravam no sábado. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos que eram tementes a Deus. Então, eram os judeus e os gregos, todo sábado eles iam lá na sinagoga e Paulo falava da mensagem do Evangelho. Verso 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, eles estavam em outro lugar e depois chegaram lá, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Ele teve mais tempo, não precisou ficar fazendo tendas. E o que ele fazia, testemunhando exclusivamente a pregação? Testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Verso 6, acontece um problema lá. Opondo-se eles e lançando maldições, contra Paulo e os seus amigos, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. Desde agora em diante, irei para os gentios, Paulo fala. No verso 7, então Paulo saiu da sinagoga, que ele ia todo sábado, e foi para a casa de Tício Justo. É um outro cara, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, fala de outra pessoa, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que a ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, Paulo tem essa experiência, verso 9. O Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Isso é Deus falando para Paulo. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade, essa cidade de Corinto. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. A gente costuma fazer mais uma oração pedindo a orientação dele nesse momento de reflexão bíblica. Pai de amor, a gente põe a nossa vida diante do teu altar. A palavra foi lida e que o Senhor fale ao nosso coração, que a exposição, a explanação, a proclamação, a pregação desse texto aqui na nossa igreja e o pessoal que está nos ouvindo na internet seja de acordo com as Escrituras, seja bíblico, seja ungido pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor mesmo nos dê a sabedoria, o entendimento e a iluminação para entender a Tua palavra. Que o Senhor mesmo transforme corações e que a gente experimente da Tua graça de maneira bíblica, escriturística, poderosa. A gente confia em Ti e a nossa oração é no nome de Jesus. Amém. Amém. Ouvindo esse texto, e o tema para hoje vai ser características de uma vida cristã bem-sucedida. A gente pode ter um monte de característica
de uma vida cristã bem-sucedida, baseado no texto que a gente está vendo. Algumas coisas têm que acontecer sempre, mas o texto aqui mostra o desenvolvimento de uma igreja, e eu fiquei impressionado com isso. Tirei algumas lições que a gente pode saber desse trecho. Característica de uma vida cristã bem-sucedida. Eu não sei como você avalia a sua própria vida, na medida que eu avalio a minha. A sua vida, você se diz bem-sucedido? O que é sucesso, né? Então fica sempre essa pergunta para nós: o que é bem-sucedido? É ter saúde por mais anos? É ter dinheiro acima da média? É ter amizades? A gente sempre brinca, é ter muitos likes no Facebook ou no Instagram, right? Depende da época. Eu vi um lá, o cara falando assim: eu não dou atenção para minha família porque ela não dá nada no meu status na internet. Então ele parou de falar com as pessoas. Até o dia que ele vai ficar doente, ninguém mais olhar para ele, vai ter que sobrar alguém. Mas essa ideia, eu quero fazer um negócio que me dá sucesso, que me traga resultado, e o resultado doa quem doer. Talvez sucesso para você é isso. Sucesso é ter uma família bonita, é todo mundo obediente, é seu filho nunca gritar. Eu fiquei sabendo de um filho, essa história é engraçada. O que é sucesso? Esse senhor e essa senhora, homens de Deus, no último filho que eles tiveram, depois de 3, menininho, bem assim, energético na igreja, e sempre assim, ativo de um lado para o outro, e chega um dia de culto, esse pai está lá com essa mãe e esse criancinha, e o menininho começa a, talvez, fazer algum barulho. Eu não sei a história direito, mas ele começa a agitar, e o pai só tira ele do culto e vai calmamente indo para o fundo. Isso aí, imagina que deve ter acontecido há uns 20 e poucos anos atrás, outro estilo, e no Brasil. Quando isso está acontecendo, a gente já tem uma ideia do que pode estar acontecendo. Mas o engraçado da história é que, na medida que esse menino estava saindo da igreja com o pai, o menino fala assim: irmãos, orem por mim. Então, existem situações como essa. O que é sucesso? É uma criança nunca chorar no culto, ou ela ser obediente o tempo todo, ou vestir roupinha bonitinha, ou ser uma boa atleta, ou tirar boas notas. Cada um de nós acha sucesso em alguma área e a gente gruda a nossa vida naquilo. E existem coisas bonitas mesmo, que a gente tem que ser bem-sucedido. A gente tem que contar vantagem quando tem alguma bênção para contar. Meu filho tirou 9. Qual foi aquele? Era criança. Falei assim: mãe, ela chegou em casa. Mãe, eu repeti de ano, mas com a maior nota de todos eles. Então ele foi 4,9, repetiu, mas foi melhor do que os outros que repetiram com 3, com 2. A gente tem que achar a nossa linha de sucesso, mas não é isso que a Bíblia fala. Sucesso alguns definiram para mim há anos atrás, e faz sentido na minha cabeça. Sucesso é você atingir aquilo que Deus quer que você faça na sua vida. Tem outros padrões de sucesso que o pessoal quer impor em você. Mais isso, mais aquilo, mais dinheiro, mais fama, mais amizade, mais carro, mais casa, o que é tudo muito bom, graças a Deus por isso. Mas não podemos viver de acordo com o que os outros acham que sucesso é. Cabe a nós descobrir o que Deus quer que é sucesso para nossas vidas e aprender a viver contente com aquilo que a gente tem, o que é um grande desafio. No texto de hoje, a gente vai ver algumas características básicas dessa uma vida cristã bem-sucedida. Se a gente pensa em vida cristã bem-sucedida, algumas coisas que o cristão precisa saber é da palavra de Deus. Então, uma vida moderada, uma marca de um cristianismo autêntico é alguém se dedicar a conhecer o que Deus quer que Ele falar para nós. A Bíblia está para isso. Uma vida de oração, de meditação, de dedicação, e conhecer a Deus e viver uma vida, não assim, vivendo sem saber o que vai dar, esperando o que vai acontecer na vida, mas convicta que Deus se revelou, que você agora foi impactado pela mensagem do Evangelho, que você agora busca Deus e tem prazer e tem motivação em conhecer o Criador, e você não está mais um ser alienado nesse mundo que não sabe o que vai acontecer, ou se vai para as trevas, mas agora você tem luz. E também participar de uma comunidade onde você pode fazer isso, orar, ter comunhão, participar da ceia, receber o batismo e crescer na fé, o sinal visível, uso de disciplina, ser encorajado a viver uma vida cristã digna, uma vida de sucesso nesse sentido. Essa é uma coisa básica. Conhecer a Cristo Jesus é uma vida de sucesso. Aquele ladrão na cruz, 2 ladrões na cruz, e o que eu sempre falo é que um deles chegou uma hora que o Espírito Santo tocou no coração dele, ele teve a verbalização de dizer: Senhor, lembra de mim. Até na última hora, mas muitos de nós nem isso tem tempo mais. O que é sucesso? Aquele bandido que estava numa morte terrível por causa de algum pecado seríssimo, que a cidade mandou matar, que o imperador autorizou, que um romano naquela época não podia morrer crucificado, porque era uma morte tão terrível, que cidadão romano não podia ser crucificado. Jesus foi, injustamente, mas foi, no nosso lugar. E aquele ladrão na cruz, numa vida de total fracasso, visivelmente falando,
ganhou um tremendo sucesso de receber a palavra de Jesus que ele estaria com o Senhor naquele mesmo dia. Misericórdia divina. A quantos de nós não tem nem a chance de chegar nesse momento, porque a gente deixou passar oportunidades? Então, o texto de hoje mostra algumas características que a gente pode achar em outros versos, mas nesse a gente vai pegar um verso ou outro do capítulo 18 do livro de Marcos, de Atos, e colocar na prática para nossas vidas, e eu espero que seja útil para você e para mim. Eu preciso ouvir isso. E quando um pregador prega, a gente não está só falando para vocês, eu não estou aqui para dizer, olha, essa mensagem é boa para vocês, não é para mim. Eu preciso ouvir isso. E nessas características de uma vida cristã bem-sucedida, a primeira coisa que eu quero destacar hoje é a centralidade na mensagem de Cristo e a dedicação na proclamação desse evangelho. Olha só o que alguns versos falam para nós. Por exemplo, a gente começa não por ordem dos versos, mas em outras partes, e a gente chega lá no verso 4, por exemplo. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo saiu de uma cidade, foi para outra e chegou em Corinto. Corinto é uma cidade que tem 2 portos, lá no istmo lá do mar Mediterrâneo, e tinha gente que vinha de Roma para cá, e levar material para ir para o Egito, e gente que vinha do Egito passava por lá. Então, é uma cidade portuária, onde muito dinheiro passava, onde muito marinheiro passava, onde muito dinheiro circulava, onde gente vinha de todos os lados. Para aquela época, era como se fosse um aeroporto, tipo o de Nova York, que muita gente vem de tudo quanto é país e dá uma parada lá no meio. Mas mais do que isso, eles comiam, eles paravam, ficavam lá um tempo. Esse era o porto. E a cidade era muito importante. O pessoal passava por baixo da ilha, e alguns de nós, se fosse um barquinho pequeno, para não gastar esse tempo tanto dando volta, eles passavam andando. O pessoal, um caminhozinho assim, eles carregavam o barco para ganhar 600 quilômetros, eu acho. Eu não lembro qual a distância, mas em vez de passar por baixo da ilha, eles iam pelo meio. Corinto era muito importante, e Paulo, na sua entendimento da fé, ele sentiu que era lá o lugar que ele precisava anunciar o evangelho de Jesus, e para lá ele foi. Então, pensando, ele foi anunciar o evangelho de Jesus, não foi fazer comércio, não foi nada, mas ele foi centrado na mensagem. Verso 4, todos os sábados ele debatia. Cabe a nós ser desafiados aqui hoje a aprender, não debater no sentido de brigar, mas de explicar a nossa fé. Por que acreditamos do jeito que acreditamos? Não para colocar ninguém para baixo, mas para firmar a nossa fé e falar assim, é Jesus de fato o Filho de Deus? Como a gente começou o culto falando e que eu falei algumas palavras. De fato o que ele fez? Por que ele é Deus? Por que nós cremos que ele é Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? É fruto da nossa imaginação? É a criação de uma teologia nossa? Ou é de fato a expressão de Deus? Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, aquele grande herói de 2000 anos antes dele, eu sou. Ou quando João, o apóstolo, fala, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa divindade de Jesus, ou essa total humanidade de Jesus, como é que isso funciona? Deus eterno, nascendo de uma virgem e se tornando humano, 100% Deus, 100% humano, sem pecado, mas completamente simpático, empático com as necessidades do dia a dia. O Salvador que não salva a distância, mas se torna um de nós para nos salvar, não só mostrando o caminho, mas pagando o preço para a gente ser bem sucedido. A mensagem do Evangelho foi essa. E quem sabe você e eu ouvimos e continuamos observando apenas como se fosse uma mera mensagem. Mais do que isso, ele convencia no máximo que ele podia. Não era ganhar um debate filosófico, era mostrar com sinceridade assim, olha, esse é o Deus eterno, esse é aquele que a gente procura descobrir quem ele é. Verso 5 fala um outro ponto dessa centralidade da mensagem de Cristo e uma dedicação na proclamação, no anúncio dessa mensagem. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, 2 outros líderes da igreja, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Antes ele tinha que trabalhar para se sustentar, mas agora ele resolveu gastar mais tempo com a pregação, proclamação da mensagem do evangelho, anúncio, aviso, dando dicas. É como alguns de nós falam em termos de ter uma casa pegando fogo, alguém está dormindo lá sem saber, está desapercebido, está cansado, e você anuncia, você proclama, você corre atrás, acorda, sua casa está pegando fogo, saia daí. Ou senão, Martin Lloyd Jones, um grande pregador, que era médico antes de ser pregador de Londres, nos anos, talvez 50, ele fala que, antigamente, meus irmãos, diz ele, era fácil só dizer, meu irmão, você está em pecado, você está longe de Deus, se arrependa e busque ao Senhor. E as pessoas sabiam que era Deus, que era certo, que era errado, que era pecado, e que
necessidade a pessoa, o indivíduo tinha de procurar o Deus que perdoa pecados, que dá vida eterna, que dá novidade de vida, que garante a sua estabilidade diante de Deus. Mas ele falou naquela época, assim, meus irmãos, hoje não é mais assim. Não adianta você chegar na rua e falar assim, arrependa-se dos seus pecados, muda de vida, venha até Cristo, conheça o Salvador. Se as pessoas não estão ouvindo mais, elas não estão só sem saber. É como se uma pessoa, diz Lloyd Jones, que se alguém tivesse deitado na rua e um ônibus estivesse vindo e você ficar gritando, sai daí, cara, o ônibus vai passar por cima de você, sai daí. Não adianta falar porque ele não está ouvindo. Nosso papel, anunciando a mensagem do Evangelho, é segurar na mão dessa pessoa e tentar puxá-la de fora daquela rua, para ela poder estar livre daquele dano terrível que vai acontecer na vida dela. E essa é uma da expressão do porquê que a gente prega o Evangelho, talvez o coração de Paulo, querendo anunciar para os mais variados tipos de pessoas, que Jesus Cristo é o caminho. Verso 11 fala mais disso. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, gastando tempo, mostrando qual é. Nossos filhos precisam ver, nossas filhas precisam ouvir a palavra de Deus, e hoje é a hora de ensinar essa turma a conhecer as Escrituras Sagradas, o Deus que a gente crê, firmar na mente e no coração deles, fazê-los memorizar, entender, curtir, aproveitar, aprender, ensinar a orar, falar, desenvolver a verbalização da sua fé, porque se nós não fizermos, o mundo vai verbalizar uma outra fé que não é a verdadeira na cabeça dessa criançada, e cabe a você e a mim estarmos lutando para isso acontecer, e Paulo sentia isso nessa situação. Centralidade da mensagem de Deus, isso é uma das características. Como que você se avalia nesse sentido? Você se considera, e eu, centrado na palavra, crendo nessas promessas, ou a gente ainda está sendo um ouvinte? Judas Iscariotes, que traiu o mestre, andou ao lado de Jesus e ouviu muito, mas nunca imergiu essa palavra salvadora dentro do seu coração. Ele ouvia e travava. Pelo contrário, infelizmente, num dia ele vai e vende a Jesus. Pedro também ouviu, captou, mas chega uma hora que dá um medo. Será que isso é desse jeito mesmo? Ele dá uma negada em Jesus. Mas na sua infinita graça, o Senhor o traz de volta, porque ele descobriu, e depois a gente vê Pedro desenvolvendo, crescendo, anunciando e sofrendo por causa da mensagem verdadeira. Essa é a primeira coisa. Uma outra característica que eu vejo nesse texto é a intencionalidade, parecido com esse, mas vai mais na intencionalidade na expansão do Evangelho. É não só ter uma mensagem bíblica correta, que faz sentido, não apenas falar a verdade, quem Jesus é e como é que ele se aplica nos anos de 2024 que a gente está vivendo. Por que Jesus é importante nos dias de hoje? Saber dessa mensagem, biblicamente falando, mas mais do que isso, é a intencionalidade em expandir essa mensagem. Já usamos alguns versos aqui do que Paulo fez, ele ir de sábado, intencionalidade. Ele vai para um lugar onde pessoas estão discutindo conversas que têm a ver com vida e morte, que tem a ver com angústias, que tem a ver com dores, que tem a ver com esperanças e expectativas, que tem a ver com cosmovisões. E ele vinha com a cosmovisão cristã da mensagem que Jesus havia falado. Ele ia para os lugares onde as pessoas estavam. Ele estava ligado nisso. Por isso que fala aqui, por exemplo, intencionalidade. Depois disso saiu Paulo de Atenas, que ele tinha feito um momento muito especial falando da mensagem de Jesus para um povo que não era judeu nem nada. Ele é aquela história que ele chega no Areópago e fala assim, eu estou pregando a respeito de um Deus, eu vi uma estátua aqui no meio da cidade de vocês, eu vejo que vocês são muito religiosos, tem estátua todo quanto é lado, com tipos de deuses diferentes para serem adorados e reverenciados. Eu vi que vocês são muito espirituais nessa cidade, e eu vi que inclusive tinha aqui um altar escrito ao Deus desconhecido, sem estátua, sem nada, ao Deus desconhecido. E é esse Deus que é o Deus que eu prego, o Deus que criou o universo, o céu e tudo que nele há, e continua pregando. Vendo que Paulo, a intencionalidade de Paulo se ele fala com alguém que tem alguma noção, alguma vontade, alguma espiritualidade, ele vai conversando na linha da pessoa. Se ele vai com alguém que tem um outro tipo de espiritualidade, de cosmovisão eterna, ele começa o ponto ali. Se ele falar com alguém que conhece Abraão, ele fala, eu sou descendente de Abraão. Ele aplica a mensagem na sua intencionalidade e nos locais que ele vai. Intencionalidade em conhecer pessoas. Ele fala, ali encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. E
ele se ajunta, se une a esses e continua fazendo. Ele aproveita as oportunidades, falando com judeu e gentio, falando com rico e com pobre, nos lugares onde as pessoas se reúnem. E quem sabe Deus nos chamou aqui. Tem gente passando por aflições. Nessa semana, um brasileiro faleceu. Ele, inclusive, havia sido parte da nossa igreja há anos passados. E só para a gente lembrar que a dureza da dor e da morte, da separação, sempre vai nos tocar de uma forma ou de outra. E domingo passado eu saí aqui da igreja, estava com o pastor Almauri, que estava conosco, o pastor Eliel estava conosco, a gente foi num restaurante brasileiro, que eles tinham que voltar rapidamente para Long Island, e ele apareceu lá, estava passeando por aqui, trabalha fora, dirigindo, e passa lá e a gente vê, faz uns 4 dias depois, ele não está mais nessa terra. Quem garante? Onde estaremos? Intencionalidade de aproveitar o máximo das oportunidades e dos momentos, de como ser bênção. Jesus fazia isso. Cantamos aquela música da moça que estava pegando água ao meio-dia, João, capítulo 4, e ela pegava água ao meio-dia porque o pessoal da cidade não gostava dela, ela tinha tido já vários maridos, então ela buscava água sozinha, sem o apoio das mulheres da cidade. Jesus resolve parar na cidade, passar pela cidade, deixar os discípulos comprarem comida, ele fica parado e vê a moça, aquela senhora, colocando água no seu cântaro e fala, me dá água, e começa uma conversa com ela, e dali, dessa conversa, ele mostra o caminho da verdade. Eu gosto de ver o texto de João que fala assim, era necessário Jesus passar por ali. Jesus queria passar por ali, intencionalidade. Quem sabe Deus tem uma pessoa, tem um local, tem um trabalho, tem um grupo, tem uma família, tem uma congregação de amigos, que você foi chamado para falar do Evangelho, e a gente tem que lutar por essa intencionalidade. Lembrando de 2 outros versos antes do próximo, Atos 1:8, que vai falar sobre a intencionalidade que Deus quer colocar no seu e no meu coração com relação ao Evangelho. Texto clássico, espero que quem não conhece ainda o texto possa talvez memorizar, e fala o seguinte, que a gente vai, mas recebereis poder, 1:8, capítulo 1, verso 8 de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. E o outro texto é Mateus 28, finalzinho, último verso quase, para a gente, enquanto a gente vai pelo mundo, saindo lá do Brasil ou de Portugal e chegando aqui na América, pregai o Evangelho a toda criatura. Intencionalidade na vida. Esse é o número 2. O terceiro, a característica, não só a centralidade da mensagem do Evangelho, intencionalidade na expansão, mas também colaboração e trabalho em equipe. A gente tem lutado por isso e a nossa igreja tem tido excelente sucesso. O Ministério dos Casais tiveram um encontro muito bom há 2 semanas atrás, muita gente trabalhando para aquilo funcionar. O Ministério das Mulheres teve um encontro também muito bom, pessoal trabalhando para estar junto nesse momento. Os homens também, um mês atrás, tinha aquele churrasco com mais de 30 de nós juntos, e alguns trabalhando em locais diferentes, ou situações diferentes, para a gente ter essa comunhão, homens juntos, curtindo, comendo juntos e celebrando vida juntos. Então, nós temos que fazer isso, e o texto fala aí, Paulo, no verso 2, se unindo a Priscila e Aquila, esse casal de Deus, e servindo ao Senhor junto com eles, e dizendo, isso é importante. Ou, verso 5, como a gente já leu, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Depois que esses outros 2 chegaram, talvez com oferta de fora, Paulo gasta mais tempo podendo pregar o Evangelho. Trabalho em equipe, é um texto interessantíssimo, se você e eu seguirmos a vida desse casal, Aquila e Priscila, e às vezes coloca Priscila e Aquila, um casal que servia Deus, que buscava Deus, que juntos tinham essa vontade de fazer o melhor para Deus. Right? O ponto é que, lembra que a gente orou por uma coisa triste que aconteceu com amigos nossos no Brasil há 2 ou 3 meses atrás? A Berê faleceu naquele assalto e rapto e os bandidos saíram fugidos, a polícia foi atrás, o carro capotou e a nossa irmã Berê, mulher de Deus, vem a falecer e o marido dela, que também estava no carro, se quebrou todo. Ela morreu instantaneamente e ele estava no hospital até ontem, até sábado, sexta-feira. E fragilizado, infecção, esses meses todos, anos e anos, 4 filhos, netos. E o Paulo vem a falecer e que me trouxe tremenda tristeza. E o pastor Eliel estava aqui domingo, a Raquel, é cunhado da Raquel, e eles passaram 3 meses de angústia.
Mas eu estava vendo também com a Cristina o vídeo do culto fúnebre, da celebração da vida do Paulo, igreja cheia. E ele trabalhava com os homens da igreja, com os homens da região, que chama presbitério, com os homens do sínodo, que é um monte de presbitérios juntos, numa região muito maior. Ele servia dentro da igreja local, o pessoal gostava dele, bom testemunho, de anos de carreira cristã e de casal, um ajudando o outro, um servindo o outro como casal na vida da igreja. E morre de uma maneira trágica como essa. Eles tinham saúde, dava para viver muito mais 10 anos servindo ao Senhor. O Senhor permite algumas coisas acontecem, mas eu gosto dessa ideia de trabalhar em equipe e ouvindo os testemunhos do povo falando de como era esse Paulo, deixando um legado bonito de gente que serve ao Senhor e que mesmo na fidelidade do Senhor, miserável pecador como ele é, uma tragédia acontece, mas a nossa esperança vai muito além. E o trabalho dele serviu de estímulo. Testemunhos lá dizendo, olha, o trabalho dele, o estilo dele me fez motivar a ter uma vida melhor, a servir melhor, a querer trabalhar para Deus. Então, que Deus nos abençoe como igreja, para a gente trabalhar em equipe nas mais variadas áreas que a gente tem. Mas, para continuar, tem mais um. A característica de uma vida cristã bem-sucedida, não só a centralidade da palavra, que é essencial, como intencionalidade em expandir o reino, mais gente saber, mas colaboração no trabalho em equipe, mas também saber que a mensagem do Evangelho traz oposição às vezes, ou muitas vezes. Tem gente que não vai gostar da mensagem do Evangelho, tem gente que vai ficar com ódio da mensagem do Evangelho, e a gente vê isso no verso de número 6, o comecinho do verso de número 6, que fala o seguinte, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa deles e disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios, mas opondo-se eles e lançando maldições. O texto continua, a gente não leu essa outra parte, mas mais perseguição acontece. Então saiba você que servir a Cristo envolve também essa possibilidade, tem gente que não vai entender a mensagem, tem gente que não vai gostar da mensagem, tem gente que vai ficar com ódio de você por causa da mensagem. Você não fez nada de errado. Você ajudou, você pregou, você orou, você estimulou, e eu espero que a gente tenha um bom testemunho nesse aspecto, amar as pessoas no máximo que a gente puder, como Jesus nos mandou amar, mas é contra a mensagem e contra o Cristo da mensagem, contra Jesus, que é o Senhor e Salvador, contra a mensagem de Cristo, que é um ungido de Deus, Jesus Cristo, o ser humano, representante do Senhor, Deus eterno que habitou entre nós, mas vai ter perseguição, porque o pessoal começou a pressionar a vida de Paulo, daqueles que pregavam a mensagem, como fala o verso 6a. Então, saiba que a gente vai ter isso, que a gente não seja perseguido porque a gente é chato. Se a gente for perseguido por a gente amar sinceramente, tentar devotar o nosso melhor para o bem-estar da humanidade, e as pessoas forem contra nós por causa da mensagem e do nosso posicionamento com a mensagem, não por causa do nosso pecado, não, pelas coisas certas que a gente faz, de acordo com as escrituras sagradas, e mesmo assim formos tratados como inimigos, a palavra de Deus fala que isso tende a acontecer. Ao mesmo tempo, o livro de Atos mostra o quanto que cristãos dedicados a Cristo Jesus abençoavam pessoas, curavam pessoas, oravam pelas pessoas, tentavam fazer o melhor para que o ambiente, a cidade, o local que eles viviam fosse melhor do que era antes. Então, esse é o nosso papel. Então, a oposição à mensagem sempre acontece. E o outro ponto é responsabilidade pessoal. Esse aqui é sério, pessoal. Verso 6 fala sobre isso. É um hábito que a gente não faz, acontecia no Antigo Testamento antes. Responsabilidade pessoal. O ponto negativo. Opondo-se eles e lançando maldições, verso 6, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Só para a gente lembrar, judeu tinha ouvido a mensagem do Evangelho e estavam crescendo na fé. Muitos deles detestavam a possibilidade que Jesus era o Filho de Deus. Eles queriam que o Messias viesse, mas Jesus não era a pessoa que eles estavam esperando. A mensagem de Jesus, o Filho de Deus, não era aquela que eles queriam. Mas Paulo continuou pregando a mensagem do Evangelho, dizendo que ele era o Cristo. Mas o pessoal ficou tão contra Paulo, que eles negaram a mensagem, e Paulo usa um texto do Antigo Testamento, dizendo, olha, caia sobre vocês a cabeça. Eu estou tentando o meu melhor anunciar palavras de esperança, palavras do Messias, mas chegou agora, eu vou para o outro grupo. Gentios, gente que nunca ouviu falar, eu vou falar para eles porque Deus me chamou para pregar o Evangelho a toda a criatura, não só ao nosso povo. Se a gente fosse pensar, não só a brasileiros e portugueses, a todos.
O contexto é diferente, mas a ideia é que oportunidades chegam na sua e na minha vida. Às vezes chega dia após dia e você e eu ficamos largando a oportunidade. No caso de Paulo, ele sentiu de Deus, não sei como, que olha, chegou o tempo, eu tenho que ir para outro grupo, eu não posso ficar aqui parado, eu tenho que anunciar para mais gente. Então, nossa igreja brasileira está aqui para anunciar para brasileiro os anos pela frente, mas também para anunciar em espanhol, mas também para anunciar em inglês. Se sobrar alguma outra língua, nós temos que fazer, somos missionários. Assim como a gente manda missionário para o mundo, a gente pode também receber a cada um deles. Esse é o lado negativo. O lado positivo é a responsabilidade pessoal, tipo verso 8. Crispo, chefe da sinagoga, aconteceu o que com ele, ouvindo a mensagem? Creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. A responsabilidade pessoal, que a gente nunca negue a palavra de Cristo, mas que a gente continue proclamando, vendo a expectativa e a esperança que pessoas vão acreditar na mensagem do Evangelho de Jesus e serão batizados, se tornarão parte da igreja, se tornarão grandes líderes. E o último ponto de característica de uma vida cristã, baseado nesse grande parágrafo do capítulo 18 de Atos, o último deles é a convicção da presença de Deus diante do medo. Eu não sei se você passa por medo, eu passo de tempos em tempos, e o último ponto aqui é convicção da presença de Deus diante do medo. Não tenha medo do medo. Mas olha o que o verso 9 fala. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. E se continuar, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Quem sabe você e eu, a gente está baseado numa vida do medo. E hoje é dia da libertação. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de esperança nova. Quem sabe você está com medo que Deus não ama você. Quem sabe você está com medo que você não tem habilidade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem sabe você está com medo porque você está cansado da vida. Você está com medo porque você acha que a sua oração não é boa o suficiente e que talvez Deus não vai te ouvir. Quem sabe você está com medo porque você fez algumas besteiras na vida e está pagando o preço delas hoje e você acha que você está largado e que Deus nunca vai restaurar a sua vida. Quem sabe você está com medo que você não consegue ver uma luz no final do túnel e você está ficando cada vez mais deprimido ou deprimida. Hoje é dia de libertação, porque Paulo não falou que estava com medo, mas a visão que Paulo teve, falou assim, não fica com medo. Se o Espírito de Deus falou para Paulo, não fica com medo, certamente ele estava com medo. Então é bom ver que Paulo, um homem de Deus, que fez tanta coisa pelo Evangelho, é tão quebrantado como você e eu, e que tem dúvidas, e tem questionamentos, tem temores. Ele já sabia do que tinha acontecido em outros lugares, a situação estava ficando mais cheia de pressão, e ele ouviu de Deus, não fica com medo, continua falando, não te cales, eu tenho muita gente aqui, Deus quer usar você e a mim, na situação que a gente está vivendo hoje, quebrantados como estamos, bem-sucedidos como estamos, a mensagem do Evangelho não é poderosa pelo tanto que você é poderoso ou poderosa. A mensagem do Evangelho não dá resultado só porque você está por cima de tudo. Lembra que Paulo às vezes estava preso e ele continuava contando a mensagem do Evangelho. Ele via quem ele era diante de Deus e tinha a capacidade e a coragem de continuar anunciando a verdade, mesmo ele passando por aflições. Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, ele sabia quem ele era, Jesus tinha ouvido de Deus, você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. O Pôncio Pilatos, que era o dono, o imperador quase, daquela região, não era imperador, era o governador, mas mandava em tudo aquilo, achava que tinha poder sobre Jesus, e Jesus estava tranquilo, você não tem poder do alto onde veio. A ideia é que se você e eu preciso ouvir isso, e você também, nós nos entendermos como nós somos chamados por Deus. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é a minha filha amada. Deus fala em Jesus. Eu tenho prazer em você. E quando a gente começa a acreditar nisso, a nossa vida começa a mudar. Não é o quem eu acho que eu sou, é quem eu sou diante de Deus. Mesmo se eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, mesmo se eu estiver doente. Eu já vi gente doente, terminal, orando por outros para ser curado de dor de cabeça. E a pessoa está liberta. Mas ela mesma está lá, mas orando, temendo ao Senhor. Olha, é independente da situação que eu estou aqui hoje, o que é o poder é o nome de Jesus. Independente da minha situação. Eu creio que essa mensagem do Evangelho tem que estar vindo para a nossa mente por causa disso. Paulo foi essencial na transformação da vida numa cidade chamada Corinto, que era
uma excelente cidade, porque muita gente passava por lá, mas dizem alguns, e a gente vê pelas cartas, você tem que ler Coríntios 1, Coríntios 2, era uma cidade, moralmente falando, destruída. Você sabe quando tem, naquela época principalmente, era um porto, gente chegando o tempo todo, tinha muita prostituição, tinha lá um templo, que o ato de adorar era se prostituir com as profetisas do local. Então, você tinha um ato religioso que te dava espaço para você cair nas suas pornografias. Hoje, a internet, muitos de nós, cai, escorrega e destrói a vida por causa da internet. É um outro tipo de adoração. É um templo, um culto. Naquela época era visual. Você chegava lá e você fazia isso. Tanto é que, dizem alguns historiadores, que chamar de Coríntios, os coríntios, da cidade de Corinto, era, se você corintianizar, né? É viver da forma que aquela cidade vivia. O caráter e o estilo de vida foi tão marcado pelo vazio espiritual, emocional e moral, que o resto do mundo chamava aquela turma, quem mora naquela cidade certamente deve ser meio pirado. E Paulo foi gastar tempo lá, falando a mensagem do Evangelho. Deus chamou a gente para estar em Danbury, na região, para a mensagem do Evangelho. Quem sabe você não recebeu o Evangelho e vai ser hoje o seu dia. Quem sabe você já recebeu e hoje vai ser o dia que eu e você vamos ficar mais motivados em anunciar as virtudes, os méritos, os sucessos de Jesus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. A mensagem do Evangelho não é o quão bem sucedido você é ao olho de ninguém, é você anunciar que é Jesus o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, ninguém é bem sucedido senão através dele. E ele vai usar a sua vida para transformar não só nossa igreja, nossa cidade, esse estado, e esse país, esse mundo. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai, antes da gente cantar mais uma música para encerrar nosso culto. Mas quem sabe vai ser o seu dia de envolvimento. Eu quero ser uma mãe melhor, com mais características bíblicas do que é ser bem-sucedido. Eu preciso melhorar no vocabulário, eu preciso melhorar na leitura da Bíblia, eu preciso melhorar na atenção aos meus filhos, ao meu marido. Ou, ao contrário, você é o marido, eu preciso melhorar na minha vida. Eu quero ser bem-sucedido aos olhos de Deus e eu quero aplicar os princípios que Deus fala. Eu quero entender mais essa mensagem de Jesus. É só uma religião que esses caras estão falando ou é verdade? Jesus é quem Ele disse que era e Ele pode transformar meu ser, perdoar meus pecados, me dar razão para viver. Quem sabe a mudança e o crescimento é o medo da morte que você tem. E agora a gente fica falando de morte, tem gente morrendo, tem acidente acontecendo, tem tempestade vindo, tem enchente acontecendo, uma tragédia atrás da outra que dá um desespero. Quem sabe o crescer na fé, o ser bem-sucedido, é você começar a crer que, independente da catástrofe que acontecer na nossa vida ou na sua vida, você é protegido pelo Senhor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos falar com o Pai em oração e a gente canta essa música a Deus. Pai de amor, temos grandes desafios e a Tua palavra fala que o Senhor estaria conosco. Paulo sentiu isso, Paulo viu isso, Paulo experimentou isso, Paulo pregou sobre isso. E ele foi para a cidade e foi anunciando a Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos, que perdoa pecados, que dá salvação, que é o Filho de Deus. Ele falou do Teu Espírito Santo que habita na vida daquele que conhece o Senhor, que somos selados pela Tua graça. E nós estamos aqui 2000 anos depois. E a gente pede essa convicção, essa qualidade de vida, esse sucesso bíblico de conhecer o Messias, de viver em equipe, de trabalhar um com o outro, de anunciar a palavra, de aproveitar a oportunidade, de saber que algumas perseguições acontecem aqui ou ali, ou enfermidades, mas a gente quer anunciar a esperança que só em Cristo Jesus nós temos. Por isso abençoa-nos, aumenta a nossa fé, quando necessário, perdoa os nossos pecados e nos dá esse senso de propósito e certeza que mesmo sem a gente entender, da maneira bíblica, se temos a Cristo, a gente é mais do que vencedor. Dá sucesso a nós, saúde, cura de enfermidades, depressões que têm nos afetado. Então, a gente coloca isso diante do Teu altar. Nós queremos ver a Tua libertação e queremos dar glórias ao Senhor por elas. Por isso, aceita agora a nossa prece,
aceita a nossa música de louvor e esse momento que a gente passou aqui na tua casa. Faça a tua obra na nossa vida. É no nome do Salvador Jesus Cristo que a gente ora. Amém. Cantemos.